Seja sincero, Bolsonaro. A relação tá como? Rapaz, olha, Ele olhou, né? numa boa, 10, numa boa, Mas tô quase falando aqui. Fala, agora eu quero ouvir. Se tá ameaçando falar, fala. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar sobre o Lula um segundinho, porque enquanto as coisas no Brasil enquanto as coisas no exterior estão voando, no Brasil, para nossa alegria, a população acordou completamente e a popularidade do Lula está praticamente na lona, né? É muita impopularidade. Eu já mostrei aqui várias vezes no programa pesquisas de institutos diferentes, já trouxe aqui várias pesquisas, mas saiu uma nova pesquisa agora da Genial Quest, um instituto que eu digo sempre que é um instituto oficial da Globo News, é o Datafolha da Globo News, mostrando a popularidade do governo Lula e, para desespero da redação da Globo News, as notícias são absolutamente devastantes, ou devastadoras, desastrosas. São números realmente impressionantes. Em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, o Lula tem, segundo a Genial Quest, uma desaprovação de 69% e uma aprovação de menos de 29%. Em Minas e no Rio, a desaprovação dele é de 63% e 64%, respectivamente. Lembrando que o Lula venceu, supostamente, as eleições em Minas contra o Bolsonaro. No sul do Brasil, é costume que o Lula tenha uma aprovação baixa. Mas o que assusta é quando a gente vê a rejeição dele no Paraná e no Rio Grande do Sul, rejeição de 68% e 66%, respectivamente. A gente é um buraco. E em São Paulo conseguiu ser pior do que no sul do Brasil. Mas se você achou que tá ruim no sul, tá ruim em São Paulo, veja em Goiás, terra do meu querido amigo Gustavo Gaia. Em Goiás, acho que graças aos vídeos muito competentes do Gaia, 70% de rejeição. Mas eu digo o seguinte, o susto mesmo tá justamente no Nordeste, porque o Nordeste é o reduto do Lula. E nós temos na pesquisa, lembra que essa é a pesquisa do Instituto Globo News, Genial Quest. Na pesquisa do Quest, o Lula já tem na Bahia mais reprovação do que aprovação. 51% de reprovação contra 47% de aprovação. Em Pernambuco, 50% de desaprovação ou reprovação e 49% de aprovação. Cara, no Nordeste, velho. Quando a pesquisa pergunta se nos próximos 2 anos o Lula moribundo deve fazer um governo igual ou diferente, em apenas 2 estados, Pernambuco e Bahia, menos de 80% das pessoas responderam que deveria fazer um governo diferente. E mesmo na Bahia e em Pernambuco, esse percentual é de 79% ou 78%. Em termos de voto, a coisa também não melhora para o Lula. Em nenhum estado analisado, o número de pessoas que responderam que conhecem e votariam no Lula chega sequer perto daqueles que conhecem e votariam em Bolsonaro. É claro, com exceção da Bahia e de Pernambuco. A diferença do Bolsonaro para o Lula é de 11 pontos em São Paulo, 7 em Minas, repetindo, o estado que ele foi derrotado pelo Lula em 2022. 3% no Rio de Janeiro. Que caceta é essa, Rio de Janeiro? Porra, Rio. 21% no Paraná, 9% no Rio Grande do Sul e 24% em Goiás. Em outras palavras, se o Brasil tivesse eleições hoje limpas e transparentes, não com essa maquininha, ia ser uma lavada do Bolsonaro.
uma lavada. Segundo, volto a dizer, o Instituto da Globo News. Vocês entendem por que querem? Por que os caras estão desesperados para jogar o Bolsonaro na cadeia ou até matá-lo, como já tentaram antes? Como ficaria muito mais fácil fazer dentro da cadeia? Ah, rapaz, passou mal e morreu. Acontece. No voto acabou. No voto acabou. Agora, outra prova disso é que, mais uma vez, né, o presidente Bolsonaro ontem deu uma entrevista no fofoqueiro lá da Léo Dias, que eu fui muito simpático à ideia. Muita gente não quis que ele desse essa entrevista e tal. Eu fui muito simpático à ideia de que ele desse essa entrevista. E ele botou 700 mil pessoas. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Que não era para ser em off, mas eu vou dizer aqui. A Globo News se recusou a entrevistar o presidente Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, devem ter neste momento, assistindo a Globo News, alguma coisa em torno de 60 mil pessoas. Mas a gente está com 51 aqui no programa, a Globo News deve estar com 60. Tinham 700 mil assistindo, mais de 700, assistindo o presidente Bolsonaro dando uma entrevista no Léo Dias. Vocês têm dúvida de que a Globo News não é mais uma empresa de mídia? É uma empresa de propaganda política? E a entrevista toda tem pontos interessantes. O presidente fala que o 8 de janeiro foi mesmo programado pela esquerda, como foi programado aqui nos Estados Unidos. Ele fala que tem medo de morrer. A entrevista vale assistir. Mas a parte que mais me interessa é porque aqui nos Estados Unidos existe uma expressão chamada Trump 2.0, que diz que o governo Trump 2.0 é um governo muito melhor do que o Trump 1.0, ou seja, o segundo governo do Trump é muito melhor do que o Trump 1.0. E eu digo a vocês que eu tenho enorme esperança de que o governo Bolsonaro 2.0 seja melhor, muito melhor do que o governo Bolsonaro 1.0. Eu já digo a vocês, já adiantei que eu pedi ao presidente que me nomeie ministro da Defesa do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro, quando eu me aposento e retorno aos Estados Unidos. Eu só preciso de 15 dias no Ministério da Defesa só para fazer uma arrumação nas Forças Armadas rapidinho. Mas eu tenho certeza que o governo Bolsonaro 2.0 vai ser muito melhor e a entrevista ontem me deu essa certeza graças a esse meu trecho predileto. Coloca pra gente aí, Bruno. De 0 a 10. Fala, pessoal. Se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Seja sincero, Bolsonaro. A relação tá como? Rapaz, olha, Ele olhou, né? numa boa, 10, numa boa, Mas tô quase falando aqui. Fala, agora eu quero ouvir. Você tá ameaçando falar, fala. Eu tô com 69 anos. O que você vai falar? Tá na fila, não? Não, tá na fila, já era. Agora Já era, pô. já ouviu falar? Você botou chip? Botei, pô. Pô, Bolsonaro chipado, cara. Tá chipado no veneno. Porra. Hormonal? Qual o problema? Gente, Ué, gente, que situação. Se eu não Meu fosse- pai amado. pô, se eu tivesse outros campos sexuais, não precisava estar na fila nem chip. Ainda mandou assim, bom, como eu tenho que ir ali sempre na mesma mulher, né? Como... E a Michelle é bonita, presidente. Eu sei como é que é. Mesmo que a mulher é bonita, não é a mesma coisa, né? Ah, meu Deus, ele mandou essa no ar, cara. Como não gostar do presidente Bolsonaro? Eu não sei como que alguém... Eu ando descobrindo que boa parte dos jornalistas que odeiam o Bolsonaro não o conhecem pessoalmente. O risco de você conhecer o presidente Bolsonaro pessoalmente, eu acho que a população enxerga muito isso, é que ele é esse cara adorável. Como que você não se diverte com uma pessoa dessa? O que o cara tá falando?
E o chip é bom? Olha, eu me sinto com 40 anos de idade. É mesmo? O que acontece? Eu não vou falar que é o médico, não vou falar, tá certo? Não sei que o médico não autoriza. Se for pra propaganda. Tá? O que acontece? Você que a idade vai chegando, Temos que vai ter um descobrir problema. quem é o médico. Claro. Quando ele faz exame de sangue em você, com a tua deficiência em vitamina D, que é uma corrente, Claro. não basta você apenas, vou correr a testosterona. Se a corrente no meio não tem a vitamina D, já era. Então, eu vou falar pra você numa boa. Como é que tava a sua testosterona? Eu sou a velharada aí, tá Fala, certo? fala. Tá? Você faz esse negócio aí, o que eu chamo de chip? O cara bota umas pastilhazinhas aqui atrás, Sei na bem. região da coluna sacrococcígea. Acabou? Acabou o vídeo? Travou de novo. Hoje nós estamos com problemas no StreamYard. Mas isso que o presidente Bolsonaro está falando é uma coisa a gente está falando aqui de brincadeira, mas é absolutamente fundamental. Bolsonaro com testosterona ajustada, meu amigo, metade dos problemas que a gente teve não teremos mais. Verdadeiramente imbrochável. Eu vou pedir a esse médico, tenho que descobrir quem é esse médico e aumentar a dose. Por que eu digo isso para vocês? Vocês estão em casa e não sabem disso. Mas eu vou até procurar isso aqui. O nível de testosterona nas décadas vem caindo de forma absolutamente assustadora. Ó, eu vou perguntar aqui pro ChatGPT, anos 80, 70, 80 e 90, vamos lá. Olha aqui, ó, os estudos mostram que, olha, diz o ChatGPT aqui, olha que loucura, tá? Ninguém sabe exatamente por quê, pode ser por aumento da obesidade, pode ser produtos químicos, etc. Mas os estudos dizem que na década de 70, os níveis entre os homens médios eram de 600 a 800 nanogramas por decilitro. O nível médio dos homens era 600 a 800. Nos anos 80, houve uma pequena redução. Caiu de 550 para 750. Nos anos 90, já havia notável queda. Os níveis médios eram de 50 a 700. Cara, hoje, eu vou perguntar aqui para ele, hoje, eu tô falando isso de adultos, não tô falando de idosos, não. De adultos. Desde 1980 teve uma queda de 30%. A média dos homens hoje, segundo ele aqui, num homem da idade do presidente Bolsonaro, 200 nanogramas por decilitro seria considerado normal. Por que isso é importante? Eu falo isso de sacanagem aqui com vocês no programa, mas por que isso é importante? Porque testosterona é um hormônio da coragem, ele é o hormônio da força, ele é o hormônio da conquista, ele é o hormônio da masculinidade tóxica, ele é o hormônio da fortaleza. O homem é forte, deve ser forte, e ele é preparado hormonalmente para isso. Só que por motivos que a gente não sabe quais são, não é uma impressão sua, você não acha que os homens de hoje são menos homens do que eram os homens na época dos seus pais, não. Não é uma impressão sua, eles de fato são menos homens, são quimicamente menos homens. Então, a gente não sabe por quê. Pode ser microplástico, pode ser por conta da obesidade. Eu acho que tem muito a ver com a alimentação. Uma alimentação que diz que carne causa câncer, e a carne e o colesterol são matéria-prima da produção de testosterona. Se você come menos e tem menos colesterol, essa guerra ao colesterol absurda que foi criada no mundo, se você tem menos colesterol, você vai ter menos testosterona. Quase que certamente. Isso faz o quê? Homens castrados, homens mais mansos. Não é coincidência que o Fiuk parece um grilo e fala desculpa por ser homem. Quando você pega o energúmeno lá, o Guga Noblar, não é coincidência que ele tem aquela cara de frango e é viadinho. É falta de testosterona isso, cara. Você vê o Mark Zuckerberg, começou a fazer reposição de testosterona, lutar jiu-jitsu, bababá, porra, já ficou com cara de homem e virou direita. Mas isso é real. A correlação entre testosterona e a sua posição política é real. E existem, não dá pra gente falar aqui no programa de hoje, quantas pessoas
que descrevem que isso foi intencional, que o Ocidente foi castrado para se tornar menos másculo, menos bravo e mais aberto às ideias de esquerda. Então, um Bolsonaro chipado, pô, agora sim. Agora a gente vai ver as coisas acontecerem. Trump voltou à presidência. E isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas. E muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.